Eu vi expositores espíritas falarem que, isso é sério, tá, gente? Não é brincadeira, que Hitler, e eu não me lembro quem era a outra pessoa, estavam isolados na Lua jogando dama, porque foi o castigo que deram a eles, ficarem na Lua isolados. Eu vi uns dizerem, isso também não é brincadeira, tá? Que seria cômico se não fosse trágico, que vai ter a Terceira Guerra Mundial ainda nesse semestre de 2025, que vai ser devastadora, mas que a gente podia ficar tranquilo porque os ETs tiraram as ogivas das bombas atômicas, então o estrago ia ser menor, porque os ETs já tinham providenciado tirar as bombas atômicas. A terceira coisa que eu vi, me deixou estupefato, pessoas de renome dentro do movimento espírita brasileiro justificarem o ataque de Gaza, né, o genocídio palestino, a partir de uma perspectiva salvacionista, que o que está acontecendo, o que Israel está fazendo, é a chance do mundo se regenerar, é dar chance do mundo se regenerar. E pessoas que são consideradas concordam com isso na live. Então, veja, como é que não tem aquele ditado assim, que diz assim, né? Eu até falei isso no antes. Se tem 9 nazistas sentados numa mesa, se você se senta, não são mais 9 nazistas. Então, fica difícil dividir o espaço com fascista. Em contrapartida, como educador, a gente identifica que existe uma parcela muito significativa das pessoas espíritas que são verdadeiramente ignorantes. Então, são fascistas que não sabem o que é o fascismo. Ou seja, eles não conhecem a teoria do fascismo, mas eles multiplicam a ação fascista. Isso não faz com que eles não sejam fascistas, mas faz com que eles não compreendam exatamente o sentido da palavra fascista. Então, isso, para mim, é muito difícil, porque como você institui um debate com alguém, sabe, que acredita nessas coisas? Cara, olha, eu gosto muito de distopia, né? Fahrenheit, mas nós vivemos uma distopia. Se você dissesse há 10 anos atrás que você ia ver pessoas com aparelho celular, com a lanterna ligada na testa, olhando para o céu, acreditando que estavam conversando com extraterrestres, que iam invadir a Terra para salvar a Terra do comunismo, essas pessoas estão dentro do centro, gente. É duro, mas é fato. Essas pessoas estão dentro dos espaços de poder do espiritismo. Não é só dentro dos centros espíritas, mas é nos espaços que geram poder. Então, assim, é possível fazer do centro espírita um lugar progressista? Não sei. Mas a gente precisa discutir, a partir de Kardec, o conceito de inferior e superior, superior a quê, inferior a quem. E vejam só, esses conceitos são importantes para mim, por quê? Porque são eles que dão sustentabilidade a essas pessoas espíritas fundamentalistas, que acreditam mesmo que os espíritos superiores são superiores no sentido místico da palavra, no sentido religioso da palavra, e não no sentido intelectual da palavra. Talvez não seja função da filosofia responder a todas as perguntas, mas fazer as perguntas certas para o tempo certo. E nós encaramos o espiritismo como algo que tem como fim responder a todas as perguntas. E os centros espíritas, eles são talhados para isso. Então, o que é que o espiritismo tem produzido? Me desculpem a franqueza, né? Eu não quero me tornar agressivo, mas é como eu vejo do ponto de vista social. Ele tem produzido um monte de alienados e ignorantes. São alienados da realidade social porque eles a negam. E aí tem uma coisa que a antropologia trabalha, a sociologia também, que é a questão da realidade social concreta. Então, essa, para mim, é a pergunta que a gente precisa fazer dentro do centro para saber se a gente pode produzir espiritismo progressista dentro do centro espírita. Sabe o que seria a realidade social concreta? É aquela que existe independente do que você pense. Ou seja, o cara vai dizer assim, o machismo é mimimi, o Brasil é 5º país de feminicídio no mundo. Então, não é porque ele não acredita que isso deixou de ser uma realidade social concreta. Sabe? Os homens brasileiros não vão deixar de ser machistas porque, de repente, Alexandre Júnior acha que é mimimi. Percebe? Quem é esse cara na fila do pão? E a realidade, ela é produzida para as pessoas que acreditam na ciência, tá? A partir de números. Ela é qualitativa, mas também é quantitativa. E essa realidade, e a realidade quantitativa da sociedade brasileira, ela é ultrajante, porque os centros espíritas e os espaços religiosos,
quando a gente cria essa perspectiva de mundo lá fora, de mundo aqui dentro, nessa ideia de que a gente não pode misturar o sagrado com o profano, a gente faz o quê? A gente protege aliciador, a gente protege, porque eles estão dentro dos espaços religiosos. Eu não estou falando, me referindo a um espaço ou a outro, mas no espaço social, onde existe a concentração de pessoas, vai existir racismo, fascismo, porque isso é do humano, é do sujeito. Não tem como a gente entrar num ambiente religioso e deixar tudo isso lá fora. Isso é uma máscara que cai com o tempo. E a gente foi educado a entender que o centro espírita era um lugar livre disso. Só que o centro espírita não é livre disso. Não é? Então, qual é o debate aqui? É se as pessoas que estão lá têm coragem de produzir esse papo olho no olho. Tipo assim, olha, aqui é um espaço reprodutor de machismo, de sexismo, de racismo, de LGBTfobia, e se nós não discutirmos isso, ele continuará sendo. Então, os espaços espíritas, em linha geral, mas sem generalizar, você vai dizer, mas meu centro não é, beleza, mas os outros são machistas, racistas, e hoje alimentados por uma base fascista que dialoga muito facilmente com a misoginia e com a política armamentista. Não dá para a gente colocar na mesma frase, meus amigos, minhas amigas e meus amigos, o seguinte, não dá para conjugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, mas bandido bom é bandido morto. Não dá para você ler no mesmo evangelho kardeciano a ideia de caridade para com os criminosos. Então, se a gente conseguir produzir esse debate dentro do centro espírita, então dá para tornar ele progressista. Mas a gente precisa produzir esse debate. Veja, não é fácil, nós não podemos abrir espaço para que os fascistas se sintam dono e sejam donos dos espaços espíritas como eles são hoje. Hoje eles não têm um contraponto, eles não têm ninguém que se ergam para dizer, opa, peraí, a gente pode pensar de uma outra maneira. Então eles se sentem donos de tudo e eles fazem da maneira que eles querem. Veja só, o espiritismo brasileiro, aí eu não queria dizer dessa forma, mas eu não consigo encontrar outra, ele bebeu de tudo que é menos legal, dos costumes religiosos, e aqui eu me refiro à religião como dogma, não como um princípio de religiosidade ou de ligação daquilo que Leon Denis chama de religião da intimidade, ou seja, daquilo que leva você a ter algum contato com algum tipo de espiritualidades, no plural. E ele bebeu dessa fonte e ele gostou disso porque isso traz poder. Porque religião é igual a poder. Né? E o espiritismo brasileiro, ele apoderou-se desse apogeu de poder, ele cristalizou-se na produção da sua institucionalização, ele institucionalizou e burocratizou a mediunidade e transformou, por exemplo, a mediunidade em uma coisa para poucos, só para os capas pretas, só para os caras desenrolados, só para os desenvolvidos. Ele proibiu a evocação e esqueceu completamente que o livro dos médios é o livro dos médios e dos evocadores. E veja, e hoje o que a gente tem aí como espiritismo é um suco de tudo isso. E o que menos tem nesse suco é espiritismo. Então, na minha percepção, os centros espíritas não produzem espiritismo. Eles produzem um espiritualismo mediúnico. É o que acaba sendo produzido.